E aí, pessoal do oitavo ano, vamos começar um tema um pouquinho novo, mas acho que nem tanto. Ano passado a gente falou sobre um pouquinho sobre linguagem algébrica, a gente vai falar sobre expressões algébricas, ok? Muito parecido com expressões numéricas, só que essa daqui, ela vai entrar as temidas e tão famigeradas letras, né? A gente chama também de incógnitas ou variáveis, mas vocês vão ver que não tem muito segredo. Então, o que são essas benditas expressões algébricas? Então, vamos passar algumas características delas aqui, tá? As expressões algébricas, elas são formadas por três itens básicos: números conhecidos, números desconhecidos e operações matemáticas, ok? As expressões numéricas e algébricas seguem a mesma ordem de resolução, ok? Dessa maneira, as operações entre parênteses têm prioridade sobre as outras, assim como as multiplicações e divisões também têm prioridade sobre as adições e subtrações. Então, seguir essas mesmas regrinhas da expressão numérica, né? Os números desconhecidos, eles são chamados de incógnitas, tá? E normalmente são representados por letras, ok? Então são números desconhecidos, a gente não sabe os valores ou não tem os valores ainda para aqueles números, então a gente representa eles por letras. Só isso, gente. Alguns livros e materiais também os denominam de variáveis, tá? Principalmente na área da informática, se usa muito esse termo de variáveis, tá, gente? Mas vamos lá. Os números que acompanham essas incógnitas, eles são chamados de coeficientes. Então, tem alguns números que ficam pertinhos das nossas incógnitas, aí eles são chamados de coeficientes. Vamos lá. Assim sendo, são exemplos de expressões algébricas. Então, ó, 4x mais 2y, ok? 16z, 22xa mais y menos 164x ao quadrado, y ao quadrado. Professor, o que é isso? Fique tranquilo, gente. Não tem perigo, não tem segredo, isso aqui é tudo muito simples, não precisa calcular nada aqui, tá? É só exemplo. Então vamos lá, olha só. Quando esse número está perto da letra aqui, está juntinho, quer dizer que eles estão multiplicando. Aqui, se eu tenho mais de uma letra também, elas estão multiplicando, tá? Então, o número é o coeficiente, a letra é incógnita, ou as letras são as incógnitas, tá? Então, para cada letra, ela pode ter o mesmo valor? Pode até ter. Se eu falar que o x vale 2 e o a também vale 2, ele tem o mesmo valor. Só que aí perderia o sentido de ter duas incógnitas se elas têm o mesmo valor, ok? Mas elas podem assumir o mesmo valor. Normalmente, então, são valores diferentes aqui, tá? Mas assim, por exemplo, aqui o y, ele tem um valor, aqui o y vai ser o mesmo valor desse cara aqui. Então, se eu substituir um número aqui por y, esse mesmo número eu vou substituir onde tem o y também, ok? Então, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Aqui são só exemplos, isso aqui são expressões algébricas. Então, ela vai ter, né, uma operação, né? Por exemplo, aqui, mas não tem soma, tem uma multiplicação aqui entre o coeficiente e a incógnita. Então, tem uma operação, temos um número conhecido e um número desconhecido. Tá aqui os três itens básicos aí da nossa expressão algébrica, ok? Vamos seguir aqui. Valor numérico das expressões algébricas. O que é isso? Quer dizer que eu vou atribuir um número para a minha incógnita e eu vou chegar num determinado resultado. Então vamos lá. Ó. Quando a incógnita deixa de ser um número desconhecido, basta substituir o seu valor na expressão algébrica e resolvê-la do mesmo modo que as expressões numéricas. Gente, é muito simples. Ó. Para tanto, é preciso saber que o coeficiente sempre multiplica a incógnita que acompanha. Então, se tem um número aqui juntinho da incógnita, ele sempre vai multiplicar. Então vamos lá. Então a nossa expressão algébrica é o quê? 4x ao quadrado mais 5y, ok? Ó, vamos calcular então o número dessa expressão, sabendo que o x vale 2 e o y vale 3, ok? Então substituindo os valores numéricos de x e y na expressão. Então nós temos aqui, ó, 4 vezes 2 ao quadrado, ok? Mais 5 vezes 3. Vamos ver como que isso fica aqui, gente. Ó, observe que o coeficiente multiplica a incógnita, mas para facilitar a escrita, o sinal da multiplicação é omitido nas expressões algébricas, ok? Não tem sinal de multiplicação, fica mais simples, né? Para finalizar, então, a resolução, basta calcular a expressão numérica resultante. Então, ó, 4 vezes 2 ao quadrado, ok? Mais 5 vezes 3. Então, primeiro, vamos calcular aqui a potência, tá bom? Seguindo a ordem aí, se fosse mesmo das expressões numéricas. Então, aqui agora não é mais uma expressão algébrica, é uma expressão numérica. Então, primeiro vem a potência, ok? Depois aí vem multiplicação e divisão e depois soma e subtração, beleza? Então vamos lá. Então, primeiro a potência. Calculamos a potência, ok? 4 vezes 4 aqui. Repetimos aqui, né? 5 vezes 3. Ok, agora sim fazemos as multiplicações. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 3, 15. Aí depois vamos fazer a soma, ok? Então, 16 mais 15 igual a 31. Simples assim, gente, tá vendo? Então não tem problema, não tem perigo, nada disso. As expressões algébricas, na verdade, elas vêm até para facilitar a nossa vida,
tá? Para a gente poder generalizar alguns cálculos que a gente vai fazer, e depois aí na outra videoaula eu vou passar alguns exemplos aí do que, como as expressões algébricas também, pelo menos 2 exemplos claros, assim, que eles estão presentes na nossa vida e a gente nem percebe, ok? Vamos seguir aqui. Ó, vale dizer que duas incógnitas que aparecem juntas também estão sendo multiplicadas. Eu já tinha falado isso aí, né? Mas, ó, se a expressão algébrica acima fosse, então, ó, 2xy mais x vezes x mais y vezes y. Ela ia ficar dessa forma, ó, 2xy mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas por quê, professor? Vamos lá, vamos falar das regrinhas das potências, ok? Números, multiplicação de números com a mesma base, mantenho a base e somo os expoentes, ok? Se eu não tenho, se o meu número é elevado, no caso aqui, a minha incógnita é elevada a uma potência, o número fica escondido aqui, ok? Qualquer número que não tem nada elevado é uma potência, ok? Então, olha só, aqui esse primeiro x está elevado a uma potência, esse segundo está elevado a uma potência. Multiplicação entre os dois, ok? Mantenho a base e somo os expoentes. Tá aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Só isso que aconteceu, gente. Simples assim. Então, vamos lá. Então, vamos substituir lá. Então, ó, o x vale 2 e o y vale 3. O x vale 2 e o y vale 3. Ótimo. Vamos lá, fazer separado aqui. Então, aqui como só tem multiplicação, faz aqui a multiplicação. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Tá aqui. 2 elevado ao quadrado dá 4. 3 elevado ao quadrado dá 9. Pronto, agora já temos aqui, já matamos tanto as potências como as multiplicações. Agora é só fazer a conta aqui da soma. 12 mais 4, 16, mais 9 igual a 25. Parece um bicho de 7 cabeças, né, gente? Mas vocês veem que é muito simples, né? Você tendo uma expressão algébrica, você sabendo o resultado daquelas incógnitas, é só substituir e fazer a conta. Só isso. Vamos lá, a gente vai falar então aqui de dois caras, de dois tipos de expressões algébricas, os monômios e os polinômios. Então, monômios são expressões algébricas formadas apenas por multiplicação de números conhecidos e incógnitas. São exemplos de monômio. Tá vendo? Então, ele só vai ter aqui o número e a incógnita, o número e as incógnitas, tá vendo? Professor, mas aqui só tem a incógnita. Gente, aqui tem um 1 aqui na frente, ok? Se aparece uma incógnita sozinha e não tem nenhum número na frente dela, quer dizer que o número é 1. Aqui é a mesma coisa, eu tenho multiplicação das incógnitas com 1, tá bom? Tome muito cuidado. Então, se não apareceu nenhum número, ok? O número 1 está aqui na frente, tá? Então, a gente não coloca porque é o padrão, vamos dizer assim, da matemática saber que se a incógnita parece que está sozinha, ela está multiplicando pelo número 1, tá bom? Então, guarde essa dica aí, tá? Então, são todos símbolos, exemplos de monômios. Então, monômios não tem soma ou subtração de mais nada aqui, é só a multiplicação entre o número, ok? E a sua incógnita, né? A multiplicação do coeficiente com a incógnita, só isso. Ou com as incógnitas, tá? Sempre multiplicação aqui, tá, gente? Ah, podia multiplicar 2 números? Poderia, mas aí você já põe o resultado, não precisa montar a multiplicação dos números, você multiplica os números já, não é verdade? Vamos seguir aqui, gente. Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição algébrica de monômios. Assim como um polinômio nasce quando somamos ou subtraímos. Um polinômio, né, nasce quando somamos ou subtraímos dois monômios distintos. Atenção, todo monômio também é um polinômio. Legal, né? Ó, veja alguns exemplos aí. Então, ó, 2x mais 2x ao quadrado, ok? Percebam o seguinte, as incógnitas aqui, elas são diferentes, elas estão fazendo, né, aqui é só x, aqui é x ao quadrado, tá, gente? Então, ó, aqui é x, xy, aqui é só y, tá? Então, a soma aqui. Depois a gente vai ver operações com monômios aí na próxima videoaula, vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui também, ó, nós temos aqui, então, um monômio, aqui temos um número, aqui outro monômio, né, fazendo uma subtração aí. Então, esses aqui são polinômios, tá bom? Então, se eu tenho operações aí de soma e subtração de monômios, é um polinômio. Beleza, gente? A gente para por aqui, então, nessa videoaula. Espero que tenha ficado claro até aqui, ok? Não sei se eu falei, se eu não lembro. A novidade é que todas as respostas das atividades propostas vão ser feitas direto no Google Documentos, beleza? A gente vai falar um pouquinho mais disso sobre quando a gente for chegar nas orientações lá das atividades, beleza, gente? Obrigado e até a próxima.